Alô, queridos! Fala aí, tudo bem? Professor André aqui, projetinho Específica UERJ 2025. Vambora? Escolhi uma questãozinha aqui da UERJ de 2019, tá? Química orgânica para a gente resolver junto, tá bom? Hoje eu estou começando esse projeto, vou estar aí postando vídeo para vocês, tá? Qualquer coisa, vocês coloquem lá no chat, qualquer dúvida, beleza? Não esquece de curtir aí o canal, tá bom? Vambora! Os ovos de galinha possuem em sua composição aminoácidos importantes para a síntese de proteínas. Observe as fórmulas estruturais de três desses aminoácidos. Então, eu tenho aí a leucina, a isoleucina e a fenilalanina. Indique o tipo de isomeria plana que ocorre entre a leucina e a isoleucina e identifique o aminoácido que possui quatro isômeros oticamente ativos. Aí, só aí já tem duas perguntas, tá? Em seguida, determine o número de oxidação do carbono insaturado presente nos três aminoácidos, mais uma, e represente a fórmula estrutural da fenilalanina, empregando a notação de linha de ligação, sabendo que AR é o radical benzil. Vamos nessa? Show! Então vamos lá. Primeiro, indique o tipo de isomeria plana que ocorre entre a leucina e a isoleucina. Bom, a gente verifica aqui, as estruturas elas são muito parecidas, né? A gente tem aí a carboxila nos dois, identificando aí a função orgânica ácido carboxílico. Temos um grupo amino, né? Que identifica a função amina, daí vem aminoácido, tá? A cadeia principal é igual, são cinco átomos de carbono na cadeia principal, beleza? E a gente observa aí uma diferença na posição desse grupo aqui, né? Que seria uma ramificação com um carbono. Como é que chama? Metil, tá? Seria o radical metil, beleza? Então a gente observa que na leucina, o radical metil ele está no carbono um, 2, 3, 4. E na isoleucina, o radical metil está no carbono um, 2, 3. Então, nós temos o radical metil em diferentes posições na cadeia da leucina e da isoleucina quando comparadas. Logo, qual é o tipo de isomeria? Posição, tá? Isomeria de posição. Ok? Bom, próxima. Identifique o aminoácido que possui quatro isômeros oticamente ativos, né? Bom, o número de isômeros oticamente ativos ele está relacionado com o número de carbonos quirais ou assimétricos que você tem na estrutura. Beleza? A gente tem uma relação, né, simples entre o número de isômeros oticamente ativos e o número de carbonos quirais presentes na estrutura do composto, tá? Então, o número de carbonos oticamente ativos é igual a 2 elevado a N, onde N é o número de carbonos quirais presentes no composto. Vamos analisar lá a estrutura da isoleucina, tá bom? Ela apresenta dois carbonos quirais, né? Que seria um carbono quiral? É aquele carbono que está ligado a quatro grupos diferentes. Não são átomos nem elementos, tá bom? Prestem bem atenção nisso, é um erro muito comum, tá? São quatro grupos diferentes. Então a gente observa aqui que para esse carbono, né? Esse aqui, ó, nós temos quatro grupos diferentes. O grupo amino, né? O grupo carboxila, esse grupo aqui, né? E como radical ele seria o isobutil, e ainda temos mais um hidrogênio, né? Esse hidrogênio ele aparece aqui para completar a quarta ligação química desse carbono, tá bom? O carbono faz sempre quatro ligações, tá? Então a gente tem aí os quatro grupos diferentes, esse é um carbono quiral. Esse aqui também é um carbono quiral, tá bom? Tem um hidrogênio para completar a quarta ligação desse carbono, né? Temos o grupo metil, temos um grupo etil, né? E temos esse grupão aqui, ó. Tá bom? Então também tem quatro grupos diferentes ligados a ele. Então temos dois carbonos quirais. Beleza? Ora, se nós temos dois carbonos quirais, segundo a relação, né, que nós vimos, número
de isômeros oticamente ativos é igual a 2 elevado a N, onde N é o número de carbonos quirais presentes na estrutura do composto. Então, a gente tem aqui que N é igual a 2, beleza? Nós temos ali, ó, 2 carbonos quirais na estrutura. Tá bom? Ok? Dei uma pausa rapidinho para fazer a limpeza daquela estrutura. Vamos embora, galera. Bom, então já respondemos duas. Vamos à terceira. Em seguida, determine o número de oxidação do carbono insaturado presente nos três aminoácidos. Então, temos três estruturas aqui, né? O carbono insaturado é o carbono da carbonila, ok? Carbonila do grupo carboxila, que identifica o ácido carboxílico, tá? Então, esse carbono aqui, né, a gente tem como determinar o número de oxidação dele. Como que a gente faz para determinar o número de oxidação em estruturas orgânicas? A gente usa a seguinte técnica. A gente vai pensar o seguinte: vamos imaginar, né? Vamos supor que essas ligações químicas aqui representadas, né? Elas se quebrem, elas se ionizem, certo? Então a gente vai quebrar cada uma dessas ligações e vamos analisar o que vai acontecer com esses pares de elétrons que estão representados aqui. Então, por exemplo, vamos quebrar essa. Quando a gente quebra, né? Com quem fica o par de elétrons? Vamos usar a propriedade periódica chamada eletronegatividade. Quem é mais eletronegativo, o oxigênio ou o carbono? O oxigênio, por ser mais eletronegativo, quando a ligação se quebra, o par de elétrons fica com o oxigênio. Então, o carbono ele perderia esse elétron se essa ligação fosse quebrada, ficando com carga mais um. Essa aqui, o carbono perde dois elétrons, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que ele. Então ele fica com carga mais dois. Aqui nessa ligação, a quebra dela vai dividir os dois elétrons igualmente. Por quê? Porque são dois carbonos com o mesmo valor de eletronegatividade. Tá bom? Então, mais dois com mais um, mais 3 para o número de oxidação desse carbono. Se fizermos a mesma análise aqui, vamos verificar que o NOx desse carbono também vai ser mais 3. E para esse aqui, a mesma coisa. Ok? Então, o número de oxidação, né, do carbono insaturado presente em cada uma dessas estruturas é mais 3. Beleza? Passamos então para a última questão. Represente a fórmula estrutural da fenilalanina empregando a notação em linha de ligação. Que seria isso? São as estruturas em bastão, tá? A gente representa em bastão. Os carbonos não aparecem e os hidrogênios ligados aos carbonos também não aparecem. Como é que a gente identifica? Junção de bastão e ponta de bastão, né? Ó, junção, 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 ponta, né? Ó, ponta. Sempre tem carbono, tá? Na junção e nas pontas. Beleza? Quando aparece outro elemento na ponta, é porque ali não tem carbono, por exemplo, aqui é o nitrogênio, aqui é o oxigênio, aqui também. Beleza? Então é essa estrutura aí que ele está pedindo, tá? Notação em linha de ligação. Beleza? Bom, se ele quer o radical benzil no lugar do AR, nós vamos representar dessa forma aqui, ó. Esse aqui é o radical benzil. Vou pegar aqui um, aqui, ó. Tem a estrutura que foi dada na questão, o grupo AR, que significa aromático, né? E eu vou trocar esse aromático pelo radical benzil. Consegue enxergar ele aqui? Olha ele aqui, ó. Olha lá. Esse é o radical benzil, tá? Ele está ligado a esse carbono aqui, que é o carbono cujo AR está ligado. Tá bom? Cuidado que vocês confundem benzil com fenil. Não confunda. O que que é o fenil? O fenil é o anel aromático ligado diretamente aqui no carbono de referência, tá? Então eu tenho aqui um fenil ligado no mesmo carbono do grupo amino, tá? Então é fenil. Agora, se eu quero benzil, benzil tem que ter um carbono entre o fenil e aquele carbono de referência. Tá bom? Então essa aqui é a estrutura da fenilalanina. Beleza? Tá lá. Tá? Esse material eu vou estar disponibilizando para vocês, ok? Não esqueçam,
curte lá o canal, tá? Se inscreva, tá? E aguarde a próxima aula. Essa semana e a próxima eu vou estar postando aí, tá? A resolução de algumas questões da UERJ aí para vocês. Fechado? Valeu, galera! Projeto UERJ 2025. Beijos e abraços. Valeu!